Agradecemos aos parceiros pela excelência dos milhares de atendimentos prestados aos nossos clientes. Alcel, 25 anos. A serviço da vida e da saúde. A partir de agora na Showtime, Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Alcel Pro Saúde, sempre com você. Boa tarde, amigos ouvintes. Eu estava pensando aqui, se você tem Alcel Pro Saúde, você está bem. E se você não tem, você precisa conhecer Alcel Pro Saúde, porque você vai ter tudo de melhor para a sua saúde. Alcel tem atendimento online, tem um auxílio para aquelas horas difíceis que a gente perde um ente querido, auxílio psicológico, tem assim todo tipo de auxílio. Você precisa conhecer a Alcel Pro Saúde, é muito bom. E nós vamos ter uma hora inteirinha patrocinada pela Alcel Pro Saúde, e hoje nós vamos falar com uma moça que todo mundo gosta, doutora Keti Mariano, psicóloga especialista em sexologia, com 20 anos de experiência na área, atua em 2 hospitais públicos, 2 clínicas particulares, é professora de pós-graduação em terapia sexual. Ela é sexóloga no ambulatório de medicina sexual do Hospital Pérola Baiton, psicólogo hospitalar do Hospital do Mandaqui, professora do curso de pós-graduação em Educação, Saúde e Terapia Sexual. Sábado passado, nós falamos com a doutora Fátima Bortoletti sobre a síndrome de burnout. E hoje nós vamos falar também um pouco sobre essa síndrome com a doutora querida Keti Mariano, como que essa síndrome atua no sexo. Vamos saber o que acontece. Boa tarde, doutora Keti Mariano. Boa tarde, minha querida, tudo bem? É um prazer estar com você melhor agora, de volta. Né? Muito bom estar com você aqui, é maravilhoso ter essa oportunidade. Os ouvintes sempre pedem, João Alckmin adora, eu também. Então vamos a essa hora inteirinha de informação e esclarecimento, porque você é boa demais nisso. Ah, obrigada. Querida, o que é a síndrome de burnout? Primeiro vamos definir o que ela é, para quem não ouviu sábado passado, para que o pessoal possa saber. Então, a síndrome de burnout é como se fosse um esgotamento profissional. E é descrito, é um distúrbio psíquico, é descrito nos manuais de classificação de doenças, então ela é tratada como um transtorno psíquico. As características dela, assim, em geral, são estados de tensão emocional, um estresse meio crônico, assim, em geral, que é provocado por condições de trabalho mesmo, e que não só condições no sentido de excesso de carga horária, não, mas de condições de trabalho emocional, condição psicológica. Então nós vemos muito hoje em dia, assim, além da questão do tempo que a pessoa tem que se dedicar ao trabalho, ela se dedica muito emocionalmente, e existe todo um desgaste em cima disso, muita questão do assédio moral. Então eu vejo, por exemplo, assim, algumas pessoas que eu atendo, que o horário de saída de trabalho é 6 da tarde. Só que se a pessoa sai às 6 da tarde, ela é mal vista, porque em geral as pessoas ficam até às 8, até às 9, e isso, claro, interfere em absolutamente todo o processo de vida da pessoa, né? E os sintomas em geral são muitas faltas no trabalho, muitas atitudes negativas frente à vida, agressividade, isolamento, mudanças bruscas de humor, irritabilidade, muita dificuldade de concentração, ansiedade muito grande, depressão, problemas de autoestima. Tem sintomas físicos também que envolvem, como por exemplo dor de cabeça, cansaço, taquicardia é muito comum também, hipertensão, dores musculares muito frequentes, né? Então a pessoa que está sempre cheia de dores nas costas,
enfim, insônia também é comum, vários outros sintomas físicos que podem estarem associados, assim. Entendi. A nossa ouvinte Ronalda Gomes, ela pergunta, antigamente as mulheres tinham o seu trabalho em casa, cuidando dos filhos, do marido, e agora, por força das crises, da falta de dinheiro, nós também trabalhamos para fora. Ou fazemos alguma coisa em casa para vender, ou trabalhamos mesmo numa empresa. Isso acarreta muitas coisas. E quando a mulher chega em casa, não quer saber de nada, né? Então, como é que a gente pode resolver isso? Então, não quer saber de nada? Será que a pergunta dela é no sentido de fazer as coisas de casa ou no sentido de cuidar do relacionamento, assim? Eu acho que em todos. Em todos, né? Na verdade, assim, a mulher, óbvio, continua com uma sobrecarga de trabalho muito intensa, assim. E aí eu acho que aí a gente entra em outras questões que também vale a pena discutir, assim. As questões do machismo. Então, em geral, mulheres que se relacionam com homens, elas chegam em casa e ainda hoje, assim, a gente percebe que existe uma configuração, claro, acho que muito se tem mudado, acho que os homens colaboram muito, mas a gente entende, assim, né, a gente sabe que tem muitos homens que ainda não mudaram muito essa postura. Então, além do excesso de trabalho, assim, que em geral tanto homens quanto mulheres sofrem no mercado de trabalho, as mulheres em geral chegam em casa e se sentem muito cobradas de cuidar das questões dos filhos, de cuidar das questões da casa, alimentação, roupas, enfim. Então, eu acho que a mulher acaba se sentindo muito mais sobrecarregada e também muito mais responsabilizada pela educação, pelos cuidados do relacionamento. Então, eu entendo, assim, né, que a pergunta dela é o que fazer com isso, assim, né? É claro que a gente tem que pensar que, embora a gente precise, sim, ganhar dinheiro, precisa se destacar profissionalmente de alguma forma, assim, a gente também precisa ter qualidade de vida. E para ter qualidade de vida, a gente tem que pensar um pouco em nós, naquilo que a gente deseja, naquilo que é importante para a gente, e tentar também ter momentos dentro desse dia a dia, assim, que são momentos de descanso, momentos de lazer, momentos de atividade, de praticar uma atividade física, de ter prazer com a família, com os filhos, com os parceiros ou parceiras, enfim. Então é importante, assim, poder cuidar da qualidade de vida. Eu entendo que ela falou, chega em casa esgotada, não tenho vontade de fazer nada, porque eu falo assim, a gente passa o dia trabalhando, né, consumindo energia, aí a gente deita, dorme e descansa e repõe aquela energia física, mas a energia psíquica a gente só repõe fazendo atividades que nos dê prazer. Então, se a gente só gasta essa energia e não repõe de nenhuma forma, a gente acaba ficando nesse esgotamento que ela está dizendo, que é chegar em casa e não ter vontade de fazer nada. É verdade. Nós estamos falando da síndrome de burnout. Essa síndrome, ela se caracteriza pelo acúmulo de trabalho, por pessoas que são workaholic, que amam trabalhar, que colocam o trabalho em primeiro lugar e esquecem da vida. Então vamos falar sobre isso, porque as pessoas têm que lembrar exatamente do que você disse agora. Nós tivemos aqui a queixa da Ronalda, aonde ela dizia que ela trabalha demais e chega em casa cansada, mas eu percebo que ela não é uma pessoa amante do trabalho, ela trabalha por necessidade. Agora, e aquela pessoa que coloca o trabalho em primeiro lugar e não quer saber de nada, quer trabalhar? Eu conheço gente assim, muita gente. Eu conheço gente que trabalha de dia e de noite, de madrugada, chega em casa, continua trabalhando, pega o celular, pega o computador e continua disparando divulgação, entrando em contato com outros países, China, Japão, que durante a noite é de dia. Então, é complicado isso, porque a pessoa esquece de si mesmo, né? Sim, sim. Então, na verdade, assim, nem sempre a pessoa que é workaholic, ela é uma pessoa que tem a síndrome de burnout, entendeu? Eu entendo, assim, até essas pessoas que não têm muito limite no trabalho,
sem dúvida, eu acho super importante isso que a gente assim está discutindo com relação a buscar a qualidade de vida, assim. Mas tem pessoas que eu entendo, assim, né, a pessoa que ela é muito ligada ao trabalho, assim, que ela tem muita energia para despender para o trabalho, muitas vezes, assim, eu falo que é uma forma de esconder um vazio, assim, né? Enquanto eu estou trabalhando, eu estou me sentindo produtiva e produzindo, eu não olho para as minhas questões psicológicas ou para outras coisas que eu podia ter desenvolvido e não desenvolvi, entendeu? Outras questões, outros objetivos de vida, porque eu entendo que, assim, os objetivos de vida, eles precisam ser muito amplos, né? Eu não acho que a gente, em algumas situações, lógico, assim, com relação ao trabalho especificamente, eu tenho um objetivo, com relação enfim, ao casamento, eu tenho um objetivo, assim, um relacionamento, o que eu espero, o que eu desejo, assim, mas eu acho que com relação à vida, nós temos muitos objetivos. Então, quando a gente faz o foco em um único objetivo, eu acho que isso demonstra muito, sim, um vazio mesmo. Mas essas pessoas, claro, assim, a chance delas adoecerem é muito grande, de terem a síndrome de burnout por conta do excesso de trabalho mesmo. Mas nem sempre, entendeu? Em geral, essas pessoas que desenvolvem a síndrome, assim, elas são trabalhadores que, assim, que têm a carga horária de trabalho, mas que têm trabalhos muito desgastantes. Em geral, assim, por exemplo, os profissionais da saúde são muito prejudicados por conta, assim, de lidar com questões muito difíceis, né? Então, por exemplo, o pessoal assim, de um hospital que eu trabalho, que atende num andar que são pacientes terminais, assim, né? Pacientes que estão numa fase já de avanço da doença muito grande. Então, essas pessoas adoecem mais. Esses cuidadores, né? Esses profissionais da saúde adoecem muito mais da síndrome de burnout, porque é muito intenso o cuidado, é muito intenso as emoções que a pessoa vivencia todos os dias. Claro, assim, né, entrando em outras questões com relação ao assédio moral, as cobranças muito efetivas também podem levar à doença. E é lógico que isso reflete em toda a vida da pessoa, nos relacionamentos, reflete nas parcerias, porque, assim, a pessoa fica tão com um desgaste tão grande que ela não consegue investir em outras relações, seja de amigos, de família, nas relações de parceria que eles têm, em geral, né? Então, você acabou de dizer que a síndrome de burnout adoece as pessoas. Quais são os sinais dessa doença? Então, os sintomas mais comuns, assim, né, aqueles que eu falei no começo, assim, é esse esgotamento físico e que, assim, acaba refletindo em atitudes da pessoa que fica claramente percebidas no próprio trabalho. A pessoa acaba faltando demais, trazendo muitos atestados, demonstra uma agressividade muito intensa, situações muito de isolamento. Então, assim, aquela festinha do trabalho, aquele happy hour, a pessoa nunca participa. Tem mudanças, assim, muita instabilidade de humor, irritabilidade muito grande, as dificuldades de concentração, de memória e principalmente, assim, sintomas de ansiedade muito grande e de depressão. Agora, assim, os sintomas físicos que são mais comuns, assim, dor de cabeça é o que mais aparece, né? Aquela dor de cabeça meio enxaqueca, que não tem muito fim, assim, né? Que a pessoa vai indo e não toma um remédio, não melhora, que é uma questão tensional mesmo, assim. O cansaço muito intenso, um cansaço físico, aquele cansaço que as pessoas falam que chega a doer, assim, porque cansaço é normal, a gente se cansa, dependendo da idade um pouco mais, assim, né, quer descansar, mas aí a gente descansa, repõe energia e tá bom, fica bem de novo, assim, né, mas em geral aquele cansaço que a pessoa já acorda cansada e não sai desse ciclo, assim. A taquicardia, que é muito comum, a pessoa fica taquicárdica, né, assim, com, tipo, palpitação. As mudanças de pressão muito intensa, pressão mais para alta, geralmente, assim, dores musculares, insônia. E aí, assim, as pessoas, às vezes, que chega a ter falta de ar, de sensação, pelo menos, de falta de ar. Enfim, isso tudo está associado à síndrome. Eu tenho aqui a Márcia Marilac. Ela disse que não queria se identificar, mas vai se identificar. Boa tarde, Márcia, obrigada pela audiência. Ela disse assim:
Obrigada pelo programa, está sendo muito útil para mim. Eu faço consultório durante o dia e plantão em hospital à noite. E me sinto muito cansada e eu percebo que eu estou doente. Aí vocês falando sobre essa síndrome, eu acho que eu me encaixo em todos os aspectos. Eu gostaria de saber o que eu devo fazer, qual é o médico que eu devo me dirigir, qual é o profissional que eu vou e o que eu faço. Então, em geral, assim, a partir do diagnóstico, né, então, assim, a princípio, o que é importante que ela faça o diagnóstico. Então, esse diagnóstico, ele é feito muito, assim, levando em conta a história da pessoa, como que é o envolvimento dela com relação ao trabalho, se ela tem uma realização nesse trabalho. Aí tem alguns testes que são aplicados para fechar esse diagnóstico, e o tratamento, em geral, ele inclui o uso de antidepressivos e psicoterapia. Então ela precisa, a princípio, para fazer uma avaliação, procurar um psiquiatra, um psicólogo e fazer, assim, óbvio, né, fechando o diagnóstico, ela entrar num tratamento medicamentoso e psicoterápico. Então ela deve procurar um desses dois caminhos aí para iniciar, fazer o diagnóstico, e aí a conduta, a pessoa que vai fazer a avaliação é que vai dar, assim, né. Mas, assim, o que eu acho que é... Desculpa. Já é um grande passo, né? Sim, com certeza. Acho que só de ter o reconhecimento, assim, né? Acho que foi super importante isso que ela falou. Eu reconheço que estou doente. Então, só à medida que você percebe, reconhece que existe um processo de doença, já é um grande passo para a cura. Porque, no fundo, assim, né, de que, eu estou cansada, eu estou estressada, meu trabalho me consome. E, no fundo, as pessoas ligam no automático e vão vivendo infelizes, e os dias vão passando, e, no fundo, a pessoa pode estar doente. Então, nossa, é isso que eu ia dizer. Você falou exatamente o que eu estava pensando. Eu pensei assim, mas a pessoa que trabalha, não vai ter tempo de ir no médico. Você acabou de dizer que ela liga no automático. Sim, e que ela precisa ter um tempo para si. Sim, é verdade. A Tânia Maria Caldas, né? Oi? Todos nós precisamos, né? Ter um tempo para nós. Todos nós precisamos. A Tânia Maria Caldas diz assim: o meu marido trabalha dia e noite, esquece da família, não lembra de mim, deita e dorme. Como eu devo agir? Então, na verdade, assim, o primeiro passo é fazer a compreensão do porquê que ele está trabalhando dia e noite, assim. Então, às vezes, tem uma necessidade financeira da família muito grande, e o homem, às vezes, se sente muito cobrado também, por isso que a gente fala muito das mulheres, do excesso de trabalho, do trabalho fora de casa, do trabalho em casa, mas a gente também esquece dos homens, que muitas vezes nessa posição eles se sentem super cobrados em sustentar, serem responsáveis pelo sustento da família, e isso acaba sobrecarregando muito também, assim. E é claro que um homem que trabalha dia e noite, assim, mal tem tempo de dormir, o tempo que ele tem livre, ele quer dormir, quer descansar. E aí é claro que a família fica se sentindo muito mal, né, assim, fica sem a atenção da família, fica sem o cuidado da família, assim, e aí acaba gerando ciclos, assim, e acaba que acontece isso, ela deve estar se sentindo também super rejeitada por ele, super triste deles não terem tempo de cuidar do relacionamento, assim. Então, o que eu sugiro sempre é, primeiro, ter uma conversa franca sobre o porquê desse excesso de trabalho. Eu acho que ninguém sobrevive por muitos anos trabalhando dia e noite. Então, acho que isso já é um ponto super importante, assim. Eu já atendi pessoas que fazem, por exemplo, faxina durante o dia e à noite trabalham na portaria de prédio, assim, né? Mas que horas que você dorme? Eu durmo de umas 6 da tarde até umas 10 da noite, assim. Se a gente pensar a qualidade de vida dessa pessoa, por mais que ela precise muito do dinheiro, assim, fica uma qualidade de vida muito reduzida, assim, é difícil de ter até porque aí chega o fim de semana, tem plantão na portaria do prédio, enfim, não tem fim de semana, não tem nada para repor essa energia. Então, acho que assim, né, para ela, a primeira coisa é se perguntar, e perguntar para ele, abrirem uma conversa bem clara, assim, do porquê desse excesso de trabalho, se realmente isso é necessário, se realmente é uma forma dele ou se manter no trabalho ou continuar mantendo a família. E a segunda questão importante, assim, é que tempo que então vamos usar para cuidar do nosso relacionamento. Porque assim como a gente estava falando dessa coisa de ir levando a vida, assim, às vezes a gente também vai levando o relacionamento.
Vai indo, não, tá ali mesmo, a minha esposa tá ali, o meu companheiro tá ali, né, enfim. Então, assim, as pessoas estão ali esperando umas às outras, achando que as pessoas estão ali esperando, e no fundo a gente acaba não cuidando de uma coisa que é tão importante, que é do prazer que se tem também diante de um relacionamento, do prazer que se tem de cuidar do amor, de exercer o amor, de exercer nossa sexualidade, e isso também é qualidade de vida. Então, a minha sugestão para ela é assim, tenha uma conversa franca com ele sobre isso, diga como está se sentindo, diga como se sente com esse excesso de trabalho dele, o quanto ela também se sente rejeitada, se sente mal, mas deixando espaço também para ele falar do sentimento dele, que senão vai ser mais uma coisa para ele se cobrar e se sentir ainda mais mal. Eu estou recebendo aqui muitas perguntas, eu vou resumir. O João Paulo Matarazzo, Raul Almeida, a Tânia eu já falei dela, Lívia Baral, Roberto Barão e Eliane Bretas. Eles perguntam aqui como deve ser uma vida normal. Uma vida normal. Então, na verdade, assim, é que o termo normal, né? Para mim, ele é muito amplo, assim, né? Depende do que é normal para cada um. Então, eu entendo, assim, né, o que cada um tem como referência é muito amplo, assim. Mas tem um médico, eu não me lembro o nome dele agora, até peço perdão de não referenciá-lo aqui, mas que ele fez uma teoria muito interessante, é uma teoria super antiga, assim, que eu acho que vale um pouco para a gente refletir a nossa rotina. Então, o que seria normal dentro de uma rotina? Que a gente dividisse o nosso tempo do dia, né, de 24 horas, em 3 períodos. Então, seria 8 horas para o trabalho, 8 horas para o lazer e 8 horas para o descanso. É claro que se a gente olhar para uma rotina como essa, quem consegue ter 8 horas de lazer todos os dias? É muito difícil. Mas se a gente olhar que, em geral, as pessoas trabalham 8 horas por dia, tudo bem que ainda tem um período de trânsito, às vezes o horário de almoço, mas que a gente incluísse mais umas 2 horas, ainda sobrariam 6 horas para a gente fazer alguma atividade de lazer ou alguma atividade de prazer para a gente, né? Então, eu acho que assim, o que seria normal? A gente, assim, claro, ter uma rotina de trabalho que incluísse a nossa capacidade de se sustentar, né? Enfim, de sustentar as pessoas que dependem da gente, que em geral são os filhos, assim. Mas, assim, não esquecer da qualidade de vida. Então, todo dia acordar refletindo sobre o que eu vou fazer hoje que vai me dar prazer, o que eu vou fazer hoje para cuidar do meu corpo físico, para cuidar da minha saúde emocional. Então, acho que isso é importante, né? Sabe que eu até costumo, uma brincadeira mesmo, eu falo que as pessoas esquecem até que tem um corpo, né? Acho que é uma coisa que leva elas para lá e para cá, assim. Esquece que tem que cuidar do corpo. Por exemplo, que horas que eu vou no médico? Eu acho que essa coisa de tempo também, assim, né? O tempo é a gente que faz, é a gente que se programa. Então, se eu não tenho tempo, eu preciso me questionar por que eu não tenho tempo de cuidar da minha saúde. Então, eu acho que o normal, assim, é conseguir cuidar das pessoas que, de alguma forma, estão do nosso lado, mas principalmente cuidar de nós mesmos. Porque só a Terezinha Meira diz assim, eu acho oportuno a gente falar aqui. Assim como um carro precisa de manutenção e limpeza, nós também precisamos. É verdade, mas é verdade mesmo. Ela está super certa. Porque uma hora o carro para, né? Se você não puser óleo, não cuidar, não puser gasolina, ele vai parar. Exatamente. Não é bem isso? Com certeza. Bom, nós falamos de lazer, falamos de trabalho, falamos de repouso. E o sexo? E o sexo. Então, na verdade, assim, eu gosto de falar muito sobre essa questão sexual, assim, porque em geral, quando a gente fala de olhar para si, de se cuidar, de cuidar do corpo físico, assim, claro, a gente está sempre também no automático, eu acho, muitas vezes, assim, a gente acorda, a gente se alimenta, porque a gente precisa desse combustível. E às vezes a pessoa durante o dia de trabalho, não deu tempo de almoçar, né, assim, você sabe que eu passei o dia sem fazer xixi porque eu fiquei tão atrapalhada quando eu fui ver. Aí a pessoa adoece de infecção de urina,
adoece por falta de vitaminas. Então, eu entendo assim, né, que cuidar do corpo físico é cuidar da alimentação, fazer atividade física, que também libera hormônios que faz com que a gente se sinta, tenha a sensação de bem-estar, né, se alimentar, incluindo, claro, se hidratar, tomar bastante água, assim. E quando a gente fala de sexo, assim, o sexo também é uma forma de cuidado do corpo, assim. Quando a gente pratica o sexo, quando a gente tem orgasmo, a gente libera substâncias que dão uma tremenda sensação de bem-estar na gente. E isso repõe a nossa energia. Às vezes a pessoa fala, eu tô tão cansada que eu não tenho vontade de transar, eu tô tão, a minha energia tá tão baixa, ou eu tô com dor de cabeça, assim. Para você ter uma ideia, assim, né, eu até costumo brincar que ótimo que a pessoa, quando começa uma relação sexual, tá com dor de cabeça, que com certeza ela vai terminar a relação sem dor de cabeça. Porque, na verdade, assim, esses hormônios que liberam, eles também provocam a sensação de diminuição de dor, seja ela qual for, assim, porque ele vai provocar uma sensação, ele vai liberar substâncias que eliminam essa causa de dor. Inclusive a condição, por exemplo, né, das dores musculares, que eu acho que é muito comum, assim, a pessoa relaxa, a musculatura fica mais relaxada e a pessoa vai se sentindo melhor em todos os sentidos. Então isso é importante, assim, à medida em que a gente olha para a nossa qualidade de vida e que parece que a gente tem que incluir tudo isso e ainda tem que transar, e não, a gente está pensando na nossa qualidade de vida, nada é obrigatório, a gente tem que fazer as coisas com prazer, mas eu gosto de lembrar que tudo inclui a nossa sexualidade, embora parece que fica tão distante, né, assim, até por conta das questões de mitos, de preconceitos com relação à questão sexual, as pessoas se afastam um pouco disso. Então é importante olhar para a condição sexual e tentar fazer aquilo fazer parte da sua vida de alguma forma. Certo. Luiz Gustavo, Rafael Mulato e a Rosimeire, eles perguntam aqui se os solteiros são mais suscetíveis à síndrome de burnout do que os casados e os divorciados. Então, na verdade, assim, as estatísticas demonstram que qualquer pessoa que acaba vivendo uma situação de estresse muito intenso no trabalho e por um tempo muito, muito grande, assim, tem a chance de sofrer a síndrome. Não tem um estudo que demonstra que a pessoa que é casada, ela tem mais chance de viver a síndrome do que outras, porque isso vai depender muito da resiliência de cada um, do processo de vida de cada um, da história de vida de cada um. Isso independe se a pessoa é casada ou não. É claro que outros agentes estressores podem contribuir. Por exemplo, se a pessoa já vive um ambiente muito intenso no trabalho e chega em casa, assim, tem brigas muito, muito constantes com as parcerias, assim, ou briga com os filhos com muita intensidade todos os dias, aquela família que é muito desestruturada, assim, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas assim, aquela família que tem brigas muito intensas, que não conseguem se organizar muito bem nesse sentido, assim, né, para ter uma harmonia, a chance de adoecer dessas pessoas é maior, com certeza. Agora, existem alguns estudos que não têm a ver com a síndrome de burnout, assim, que referem que as pessoas que são casadas, por conta de se sentirem um pouco mais seguras, por conta de se sentirem mais acolhidas emocionalmente, elas têm um índice um pouco menor de adoecimento do que as que vivem solteiras até o final da vida. Mas eu também entendo, assim, né, que o importante é que a pessoa seja livre, seja casada, seja solteira, seja livre internamente, assim, para se cuidar, para cuidar da qualidade de vida, para se olhar, independente de qual é o estado civil que ela tem, assim. Então, acho que sim, o mais importante é qual é o espaço que eu ocupo, quais são os meus vazios, porque para algumas pessoas é importante se casar, para outras não é, para algumas pessoas é importante ter filhos, para outras não é. Então, cada um tem que olhar para si e entender, isso para mim é importante ou isso não é importante. Entendi. A síndrome de burnout significa chamuscado, queimado, calcinado por um fogo que se alastra como numa floresta. Eu achei que era o nome de uma pessoa, burnout. Quando a casa cai.
Então, eu gostaria de saber, quem pergunta é a Rafaela Ciro. Ela pergunta, sempre que eu tiver estresse, eu tenho síndrome de burnout e eu vou estar chamuscada? Não, na verdade não. É assim, o estresse e o burnout, eles são coisas muito diferentes, né? Então, como eu falei, um dos sintomas do burnout é o estresse, mas não necessariamente o estresse é o burnout, entendeu? Porque assim, em geral, quando a gente vai fazer um diagnóstico de um transtorno, pegamos lá, tem uma lista de sintomas, e aí a pessoa tem que apresentar pelo menos 5 sintomas durante no mínimo 6 meses, entendeu? Então, assim, o estresse, ele está dentro dessa lista de sintomas que inclui a síndrome de burnout, mas não necessariamente ele isoladamente é a síndrome, entendeu? Então, assim, precisa incluir outros sintomas e por um tempo, porque às vezes também, assim, tá naquela semana, né, de repente a mulher ainda está de TPM, brigou com a parceria, ou com os filhos, ou o que quer que seja, assim, e de repente vive vários sintomas, né, eu fiquei super mal essa semana, eu fiquei com estresse, eu fiquei agressiva, eu tive mudança de humor, de concentração, mas às vezes é uma coisa pontual. Então por isso que a gente fala assim que todos os sintomas eles precisam ser apresentados pelo menos durante 6 meses para a gente garantir que o diagnóstico está correto. E também assim olhando para a história de vida da pessoa, porque às vezes a pessoa está vivendo, sei lá, uma separação, acabou de perder um ente que super querido, assim, e isso também pode interferir nessas alterações que a gente está falando de humor, de sintomas, enfim. Então, tem um ouvinte aqui que não quer se identificar, mas que nos parabeniza, nos cumprimenta. Boa tarde para você também. E ele diz assim, eu tenho desatenção, sempre cometo erros, já tive acidente de carro por conta disso, e perdas sociais, especialmente na relação com os amigos. Eu tenho síndrome de burnout? Então, assim, é difícil fazer esse diagnóstico. As pessoas começam a se identificar, né? Não, e é difícil fazer o diagnóstico assim pelo telefone, né? Assim, claro, a gente tem que avaliar toda a condição de vida da pessoa, assim, toda a história dele, assim, do porquê dessas dificuldades que ele vem enfrentando, como que ele se relaciona, como ele vê as relações, como ele se relaciona. Então não dá pra gente ter a certeza. Às vezes pode ser um quadro mais deprimido, assim, né, um processo de depressão ou de ansiedade. É difícil, eu acho que fazer esse diagnóstico só com esses dados, assim, dados de história, de relacionamentos, isso tudo é importante que a gente tenha para poder fechar assim, né, um diagnóstico corretamente. Então seria importante que ele procurasse um profissional para tentar tirar essa dúvida. E claro, assim, independente do que ele sente, assim, independente dos sintomas que ele traz, o que eu acho importante também é assim, às vezes a gente identifica de que, puxa, então eu tenho essa síndrome, mas assim, eu acho que mesmo que a pessoa não tenha e que percebe que tem alguns sintomas, mas não, eu não tenho síndrome de burnout, mas eu estou sofrendo com isso, assim, eu estou sofrendo com alguns sintomas, eu estou sofrendo de ansiedade, por exemplo, assim, eu acho que é importante que essa pessoa busque ajuda, independente de qual é o caminho, qual é o diagnóstico, assim, né? não, eu não me identifico com todos esses sintomas, então não deve ser, tá tudo bem, mas eu continuo aqui sofrendo demais, eu tenho sintomas que me levam a um sofrimento muito grande. Então, assim, eu acho importante sempre procurar a ajuda de um profissional quando a pessoa tem um sofrimento, porque a gente tem que entender sempre que, assim, né, por exemplo, um exemplo rápido, assim, eu tenho uma dor, sei lá, de cabeça, mas, já tem tantos anos que eu já nem ligo mais, só que isso interfere na qualidade de vida da pessoa, isso gera um sofrimento, então a gente tem que cuidar, seja o sintoma que for, a gente tem que cuidar, então tem que procurar ajuda especializada. Tem uma pergunta aqui muito oportuna, que ela não quer se identificar, mas ela diz assim que o marido reclama porque ela fala que está sempre sobrecarregada pelos afazeres, e ele diz assim, como que você pode ficar doente o tempo todo? E aí o apoio que ele me dá, de repente, vira hostilidade. Sim. Não, e às vezes assim, a pessoa adoece porque
Primeiro, assim, né, eu falo que o adoecimento, ele é sempre um sintoma de que algo não está bom, seja do ponto de vista físico ou seja do ponto de vista psicológico. E ela completa aqui, olha, familiares e amigos também questionam como que eu posso ter uma aparência normal e estar tão debilitada. É a mesma pessoa. Então, na verdade, assim, né, o que eu acho importante é que muitas vezes quadros de depressão, eles promovem doenças físicas e que, às vezes, assim, a família fica num questionamento, primeiro porque a família não quer ver a pessoa doente, e segundo que fica num questionamento, assim, de que até que ponto aquela doença é real. Então eu falo, por mais que essa doença seja produzida por questões psicológicas, por uma carência afetiva, muitas vezes, por determinadas questões psicológicas, a doença existe de fato. Então é importante que a família consiga olhar para essa doença, assim, e o que essa pessoa está precisando. Às vezes, assim, só de um cuidado, de um olhar, assim, tá, mas o que exatamente você está sentindo, assim, só conseguir olhar para a pessoa, eu falo que você já está fazendo parte do processo de cura dela. Então é importante, assim, né, que o adoecimento em excesso, ele está dizendo coisas. Então, primeiro, ela tem que ver quais são essas coisas, que tipo de comunicação é essa que ela está recebendo do corpo dela e que tem produzido doenças que até a família vem questionando, porque uma pessoa saudável fica doente toda hora. Então é bacana que ela olhe para isso, que ela tente pensar um pouco nessas questões psicológicas, que ela busque ajuda, que ela busque uma compreensão mais completa e não só isolada de cada parte do corpo que ela adoece, entendeu? Entendi. Aqui diz assim, que a doença, ela atinge mais a ala feminina como alvo principal. Uhum. E na semana passada, com a doutora Fátima Bortoletti, sua colega, nós vimos que a síndrome acomete enfermeiros, psicólogos, professores, policiais, bombeiros, carcereiros, oficiais de justiça, assistentes sociais, atendentes de telemarketing, bancários, advogados, executivos, arquitetos e jornalistas, com a ala feminina no alvo principal. Isso. Por quê? Então, porque as mulheres, elas são, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de falar sobre essa questão de gênero, assim, porque eu acho que a gente pode cair na questão de dividir o que é do homem e o que é da mulher, e eu particularmente não acredito nisso, assim, eu acho que tem homens que são super sensíveis, mulheres que acabam utilizando de recursos emocionais para serem mais distantes do sofrimento psíquico, enfim, então eu acho que cada um usa o seu recurso, então eu não gosto de separar por gêneros, mas assim, pensando um pouco do ponto de vista de características mais da mulher, assim, em geral, as mulheres elas ficam mais envolvidas emocionalmente com os seus trabalhos do que os homens, que têm um treinamento racional mais efetivo que a mulher. Não sei se eu fui clara, assim. Percebe? Assim, o homem consegue racionalizar a questão do trabalho e sair de lá e falar, ok, era um trabalho e ir embora. E a mulher tem mais dificuldade, por exemplo, eu vejo que como eu trabalho mais na área da saúde, trabalho na área da saúde, então vejo mais, assim. A mulher, ela leva o caso para casa, fica preocupada de que, puxa, aquela pessoa está sofrendo. Então, eu entendo que, assim, ela se envolve mais afetivamente com o trabalho do que o homem. Mas não é uma regra, eu gosto de deixar isso bem claro, eu não acho que isso é uma regra. Eu acho que, assim, existe aí um consenso na literatura, mas eu não gosto de separar por gêneros, porque eu acho que as pessoas, em geral, elas têm características diferentes, homens, mulheres, enfim. Mas, sim, as estatísticas apontam que as mulheres acabam sofrendo mais, e, na minha opinião, é por isso. É isso mesmo. Inclusive, a nossa ouvinte, Eva Marini, ela diz assim, a mulher é egoísta, ela sempre é incapaz de dizer não. Ela abraça mais as obrigações até chegar ao ponto crítico da síndrome de burnout. E aí eu tenho aqui também... Posso só fazer um comentáriozinho da que ela falou que a mulher é mais egoísta? Na verdade, eu acho que a mulher deveria ser mais egoísta. É um egoísmo que eu falo feminino, um egoísmo saudável. Eu falo que todos nós temos que ter um egoísmo saudável, de pensar em cada um em primeiro lugar, pensar em si em primeiro lugar. Desculpa, pode continuar. E a Sandra diz assim,
deixa eu aqui resumir, que a mulher, dentro do trabalho, também assume tarefas domésticas, como atender telefone, tomar nota, servir café, limpar a mesa do escritório, organizar as festinhas e sem serem recompensadas por isso. E quando elas negam, elas são mal vistas, o que pode prejudicar até a carreira. Porque na verdade é isso que a gente está falando, assim, né, das cobranças de gênero mesmo, né? Então, é papel da mulher limpar a mesa, é papel da mulher servir o café, não é papel de ninguém. Eu acho que cada um assume o que quer. Por exemplo, eu posso gostar de servir o café, só que se eu gosto de servir o café, independente de ser homem ou mulher, eu vou servir o café com prazer. Agora, assumir tarefas que a pessoa não gosta de fazer pelo fato de ser mulher e se sentir bem, entre aspas, assim, obrigada a exercer determinadas funções que não são delas, assim, aí eu acho que é uma questão de limite mesmo. Não, isso não é o meu papel, essa não é a minha função. É mesmo. Eu tenho aqui a opinião da Sheryl Sandberg. Ela é diretora do Facebook. E ela diz assim: num grupo de 1.000 profissionais, há 540 mulheres para 460 homens com burnout. Elas são mais afetadas porque não se lembram de seguir a orientação das aeromoças, colocar em si mesmas a máscara de oxigênio antes de ajudar os outros. Exatamente. Foi isso que ela escreve. Super bem representado, muito bom. Isso mesmo, assim, precisamos nos cuidar antes de cuidar de qualquer pessoa. Gostei muito dessa comparação aqui. Colocar em si mesmas a máscara de oxigênio antes de ajudar os outros. Sim. É muito bom. É muito bom mesmo, muito bom. Eu acho que eu gosto dessas representações que fica claro, né? Assim, eu acho que é bacana. Porque a gente consegue figurar. Sim. Eu gosto quando figura mesmo. Uhum. Então, amada, agora me fala do sexo, como sexóloga. O que a gente faz com as pessoas que trabalham tanto que esquecem da vida íntima? Então, na verdade, assim, primeiro, eu acho que o exercício da sexualidade, ele não está só no sexo, né? Eu entendo que a sexualidade, ela nos acompanha durante todo o nosso, assim, ao longo do nosso dia, assim, né? Na verdade, ao longo da nossa vida, mas a partir do momento que a gente sai, levanta, vai tomar um banho, vai se cuidar, vai vestir uma roupa, a gente já está exercendo a nossa sexualidade, a gente já está exercendo a nossa forma de se comportar diante do mundo, diante daquilo que a gente acredita, dentro do universo que é possível pra gente, assim. E é claro que eu entendo que ao longo do dia, assim, a gente continua lá exercendo a nossa sexualidade, só que as coisas vão entrando, é uma emergência ali, é um trabalho ali, é uma conta para pagar, deixar os filhos na escola, enfim. Entra um monte de questões do dia a dia, assim, que são importantes e que fazem com que muitas vezes não dá para deixar de serem feitas e que faz com que a pessoa aí vai reprimindo, assim, deixa o sexo sempre para o último plano. Então tudo bem, então, no fim de semana, fim de semana é certeza que eu vou dar um jeito, nem que seja meia horinha, para manter uma atividade sexual, assim. Eu acho que primeiro o sexo tem que ser uma coisa espontânea e claro, tem que fazer parte desse processo de qualidade de vida. Não precisa marcar hora para ter relação sexual, não precisa marcar hora para descansar. Então as pessoas, mas no sábado, sem falta, eu vou tirar uma meia horinha para descansar, porque eu ainda tenho que ir fazer isso, aquilo, tem a festa, tem não sei o quê. Na verdade, a gente não tem que nada, né? Assim, a gente, claro, tem os nossos compromissos do dia a dia, do trabalho, de tudo, e que a gente faz essas coisas porque a gente tem responsabilidade. Mas se a gente quiser acordar e não ir para o trabalho, tudo bem, pode não ser correto, mas a gente tem esse direito, né? Então a gente não tem uma obrigação efetiva de transar, de ter horário para determinadas coisas. Então o que eu sempre gosto de deixar como mensagem, assim, é que as pessoas consigam olhar para a sua sexualidade de uma forma, de um desenvolvimento natural, de uma forma tranquila, sem obrigações, sem ser mais um processo que a pessoa tem que dar conta dentro da vida dela, né?
eu entendo também, assim, que quando a gente começa a olhar para a questão sexual, quando a gente tem uma parceria que nos completa nesse sentido, e é claro que se não completa, né, que às vezes as mulheres reclamam, mas as mulheres que se relacionam com homens, mas os homens acabam tendo orgasmo e virando para o outro lado e dormindo, assim, eu acho que também é falta de se comunicar, né, a parceria é dos dois, então se um vai atingir orgasmo, o outro também, como que a gente vai negociar isso, assim? Então eu acho que é importante abrir sempre para se comunicar, mas à medida em que começar a exercer essa questão da sexualidade, do sexo, acaba fazendo um pouco parte da rotina e do prazer da pessoa. Então dentro desse tempo que a gente tem que ter de prazer todos os dias, de buscar a nossa qualidade de vida, o sexo ele está incluído nesse processo. Então o sexo é para ser bom, é para ser um recurso a mais que a gente tem para ter uma sensação de prazer no nosso corpo, de alívio de tensão, de uma descarga de tensão. Então, por mais que seja, mas é que às vezes dá uma preguiça, né? As pessoas me falam muito isso, às vezes eu estou tão cansada que dá uma preguiça. Então é importante, assim, né, tentar trazer um pouco mais para o universo da fantasia, pensar um pouco mais em sexo durante o dia, trocar com as parcerias, assim, durante o dia, né, assim, uma mensaginha. Eu falo que a gente fica o dia inteiro trocando mensagem nos aplicativos de celulares, e às vezes coisas que nem são interessantes, e a gente esquece de trocar com a pessoa que a gente gosta, com a pessoa que a gente tem amor, que a gente tem desejo sexual. Então é importante, assim, ir fazendo esse exercício para que o sexo vire mais uma coisa natural na vida, porque o sexo é natural, né? Então acho que isso faz com que a gente adoeça muito menos. Tem diversas pesquisas que indicam isso. A própria Organização Mundial de Saúde, assim, né, vê a qualidade de vida como uma inclusão de tudo, do bem-estar físico, psíquico, social, espiritual e sexual. Então a gente tem que olhar para essa questão com naturalidade e exercer nossa sexualidade de uma forma plena e saudável. É verdade, é perfeita a sua colocação. Eu tenho mais um ouvinte aqui, Ana Maria, que está figurando de uma forma muito interessante. Se colocar um sapo na água quente, ele foge, mas se aumentar a temperatura aos poucos, ele não percebe e vai se adaptando, até que um dia ele explode. Sim. Mas é isso mesmo, assim, né? Às vezes a pessoa inicia um trabalho e, é claro, ela tem aquele processo de aprendizado, comecei agora, então os amigos ajudam do trabalho. Agora, quando a pessoa é jogada, né, no formigueiro, assim, né, e, meu Deus, esse trabalho é louco, em geral as pessoas nem ficam. Agora, a intensidade, ela vai aumentando, então alguém adoece, tira licença, a pessoa tem que ir lá e assumir o trabalho daquela pessoa, aí o chefe sai de férias, tem que repor o trabalho do chefe, sem ganhar para isso, e quando vai ver, a pessoa está atolada, a temperatura foi aumentando aos poucos, mas fica num nível insustentável, e aí a pessoa explode mesmo, e o explodir é o adoecer, né? Realmente os problemas de trabalho são muitos, e eu tenho aqui, eu não sei, vai fugir um pouco do assunto, mas quem sabe a gente pode ajudar, a nossa ouvinte Tatiane. Ela diz assim: eu treinei uma pessoa para ficar no meu lugar no trabalho, e ele ficou e eu fui para uma outra área. Agora ele vai ser promovido e ser meu chefe, só que eu descobri que ele é mau caráter. Eu quis avisar a diretora e ela ficou me olhando feio, porque como que eu indiquei uma pessoa assim? Então tudo isso está me dando muito estresse, muita estafa. Sim, assim, na verdade, essa questão, assim, eu acho que envolve as relações de trabalho. Isso é muito comum. Eu acho que, assim, né, por conta muitas vezes da insegurança, ou às vezes até, assim, da pessoa, claro, assim, do caráter de cada um tem uma forma de conduzir sua vida, e eu acho que quando o dinheiro é envolvido, e o poder principalmente, assim, é uma coisa difícil mesmo. Tem pessoas que não conseguem continuar mantendo uma conduta de cuidado, de empatia com as outras pessoas, né? Tem pessoas que se fecham lá e fazem o foco no poder e não conseguem sair daquilo. E às vezes também isso leva ao adoecimento. Agora, assim, as relações de trabalho, as relações em geral, elas consomem muita energia das pessoas, né? Então o que ela está falando, assim, é de uma relação de trabalho que é super comum.
as pessoas que entram pela sua via e acabam puxando o seu tapete de alguma forma, né? Então, é claro, a gente tem que ter resiliência, tem que ter uma comunicação clara, porque às vezes falar com o chefe não resolve, talvez a pessoa tenha uma outra visão daquela pessoa, enfim. Então é importante tentar trabalhar mesmo nas relações, entender por que aquela pessoa agiu daquela forma e tentar falar com essa pessoa. Né, tentar discutir com essa pessoa, discutir no bom sentido, assim, né? Eu falo que as relações... mas se a pessoa é mau caráter... Aí é uma questão que não tem nem conserto, né? A gente não vai consertar. Assim, né? Eu tento olhar sempre para um lado, assim, né? De que a gente cresce também com essas pessoas de alguma forma, né? Cresce no sentido de ter mais cuidado. Então, assim, puxa, nossa, eu confiei tanto nessa pessoa e de repente essa pessoa me ensinou uma coisa que eu não devo ter tanta confiança assim, eu devo ter um pouco mais de cuidado. Sabe aquela condição, assim, de que eu tenho que aproveitar aquilo que a pessoa me deu de presente, entende? Assim, mesmo que seja uma coisa ruim. A Juliana Malta pergunta por que quando as pessoas se sentem empoderadas, elas crescem e pisam nos outros. Enfim, tem pessoas que não sabem lidar mesmo com a questão do poder, assim. E aí tem o poder na mão, elas acham que é uma via para poder destruir as outras pessoas. E no fundo a gente não precisa destruir ninguém para se construir, para se sobressair em determinadas coisas. Eu acho, assim, né, agora falando de uma forma do perfil dessas pessoas que tem esse tipo de ação e de conduta, assim, é que a pessoa é tão insegura com relação ao seu trabalho, ela não se garante através do seu trabalho que ela tem que mostrar esse poder, que ela tem que reforçar esse poder para que ninguém tome o lugar dela, né? Então, no fim, assim, é só uma compreensão mais psicológica, assim, mas eu não sei se faz sentido para todo mundo, assim, mas eu entendo que é isso, assim. Agora, a gente tem que se cuidar, né? Quando a gente fala do cuidado, de colocar a máscara de oxigênio primeiro, assim, a gente tem que se cuidar nas relações, mas a gente tem que entender, assim, que por mais que as pessoas tenham uma maldade, a gente tem que aprender com isso, até pra gente se proteger mais, assim, a gente se cuidar mais. Porque senão a gente também acaba brigando e não entende o porquê, qual é o sentido que aquela pessoa tem na nossa vida, né? Sabe que há uma frase, acho que eu não me lembro agora de quem que é, também estou difícil, hoje estou cheia de problemas de memória, mas assim, né, que eu acho importante... É o cansaço do trabalho, hein? Faz parte exatamente do excesso de trabalho, mas a verdade, assim, né, que a gente, muitas vezes, a gente precisa ter, até assim, né, essas pessoas que puxam o nosso tapete, ter um pouco de inimigos, para a gente não deixar de duvidar, para a gente deixar, não sei se aí virou até uma música do Frejá, ele escreveu esse poema, não vou lembrar, depois eu mando na sua mensagem e você publica na rádio, por favor. E tem aquela música, você falou em música, eu lembrei, queria ter amado, mas... Não, é aquela que você não deixe de ter inimigos, para você não deixar de duvidar. Exatamente essa frase. Mas essa frase da música do Frejá é um poema que ele transformou em música, entendeu? Que é o autor do poema, que eu não estou conseguindo lembrar o nome. Mas o que eu acho importante é isso, assim, é que a gente com essas puxadas de tapete, ou com essas pessoas que precisam desse poder para poder exercer aquilo que elas são de verdade, assim, eu falo que a gente aprende com isso, para que se um dia a gente estiver lá no poder, a gente consiga continuar tendo humildade, para que a gente consiga continuar tendo essa força de cuidar do outro, de cuidar de si mesmo, mas de cuidar do outro também. Então, exatamente, acho que é isso. Aí eu completo, eu lembrei dessa música, porque aí a pessoa fazendo isso, ela não se arrepende, e aí fala, eu podia ter feito isso, eu podia ter amado mais, podia ter conversado mais, me estressado menos. Podia ter transado mais. Aí se encaixa. Eu tenho aqui a Marina Seixas. Ela diz assim que ela tem sono, que o sono dela não consegue reparar o organismo, ela se sente em muitas situações do trabalho muito excitada com as horas que ela tem que cumprir, e também ela tem queda do rendimento, ela levanta durante a noite preocupada,
com dúvidas quanto à sua própria capacidade de rendimento, e também depois predomina a agressividade. Aí ela foi ao médico e o médico disse que é hormônios, mas que ela está achando que ela tem um pouco dessa síndrome de burnout. Sim. E que ela tem crise de pânico e depressão. É bem possível mesmo, assim, né? Porque os próprios sintomas que ela está trazendo, claro, parece também um quadro de ansiedade grande, que a síndrome do pânico não deixa de estar junto do diagnóstico de ansiedade, né? Que é assim, são sintomas extras dentro de um transtorno de ansiedade. Então, é bem provável que ela apresente essa síndrome. O que eu acho que, assim, a dica que eu daria para ela, assim, é que muitas vezes, dentro da nossa rotina, que nem ela falou, esse medo de não dar conta, que faz com que ela não durma direito, isso é comum mesmo, assim. Às vezes, o excesso na rotina da pessoa, assim, o excesso de horário, assim, é tão grande que a pessoa olha e fala, meu Deus, eu não vou dar conta, né? Como que eu vou dar conta de fazer tudo isso? E isso assusta e provoca uma ansiedade muito grande mesmo. Só que, assim, que dica que eu daria, assim, né, que a gente não pode esquecer que quem faz a nossa rotina somos nós. Então, quem faz as escolhas do que eu vou fazer cada dia, se eu vou pegar 5 trabalhos ou se eu vou trabalhar só em 2 lugares, assim, somos nós que fazemos isso. Se eu vou pelo menos reservar uma tarde, por exemplo, eu gosto de reservar sempre uma tarde, se eu preciso ir ao médico, ou levar minhas filhas no médico, então assim, aquela tarde eu não trabalho, né? Então acho que é importante que a pessoa tenha esses momentos durante a rotina. Tudo bem, a pessoa que trabalha um horário fechado, não tem muito como fazer isso, mas que tenha o sábado, então, livre, mas aí no sábado coloca um monte de coisas, assim, não, eu tenho que fazer isso, aquilo, aí eu tenho que ainda, sei lá, fazer coisas no computador, levar trabalho para casa. Outro dia teve uma moça que eu atendo que disse que ela leu um e-mail de trabalho, era meia-noite, ela não conseguiu dormir a noite inteira, porque era um e-mail que era uma coisa importante, tudo, né? E a minha pergunta para ela foi, por que você foi ler um e-mail meia-noite? Você já estava na sua cama dormindo, você foi acessar um e-mail de trabalho. Então percebe que, assim, às vezes as nossas escolhas é que fazem com que a gente sofra. Então é importante a gente tentar manter uma escolha, assim, de que essa escolha vai me causar sofrimento, eu vou dar conta de trabalhar 12 horas por dia, vou dar conta de trabalhar que nem o marido daquela outra moça que falou, dia e noite, e ainda ter um espaço para eu ser feliz, né? É mesmo. A pessoa, então, tem que ter equilíbrio, tem que ter uma agenda equilibrada, né, no caso, e ter cuidado com o próprio corpo, com a própria vida, com a família, saber colocar cada coisa no seu lugar devido, né? Sim. E o equilíbrio é isso, né? A gente tentar colocar uma condição, assim, né, de cuidar de tudo isso que a gente falou. Cuidar do trabalho, que é importante, cuidar da saúde física, cuidar da saúde emocional, ter qualidade nos nossos relacionamentos, ter uma qualidade na nossa vida sexual. E eu também acho, assim, né, eu gosto sempre de dar esse recado, os mesmos hormônios que a gente libera quando a gente tem uma relação sexual com alguém, a gente libera também sozinho. Então, quando a pessoa se masturba e atinge orgasmo, ela também libera esses hormônios que dão essa sensação de bem-estar. Então, o importante é isso, assim, que a pessoa consiga ter esse processo de olhar para si e de se cuidar, porque isso diminui muito a chance da pessoa ficar doente, seja de burnout, seja do que for, assim, né? A gente tem que ter tempo para tudo. A Bíblia fala que nós temos que ter tempo de sorrir, tempo de prantear, tempo de fazer e tempo de desfazer, enfim, existe muita sabedoria nas coisas de Deus. Então a gente também tem que ter um tempo para Deus, para a parte espiritual, né? Cuidar da gente como um todo, que tudo isso é muito bom e maravilhoso. Com certeza. Minha querida, estamos com 13 horas e 1 minuto. Que delícia, foi muito bom. Que pena. É uma pena, mas é sempre muito prazeroso para mim. Eu queria agradecer porque eu adoro fazer o seu programa. Nossa, e a gente ama. Tem muita gente aqui agradecendo. Obrigada, pessoal. É muito bom ter vocês com a gente também. Minha querida, o pessoal perguntando os seus contatos e eu quero saber também. Tá. É que assim, meu nome é meio difícil de escrever, mas é que de querida. QUETIEMM@gmail.com é meu e-mail. E o celular é 11 97669 7278. Então ficou QUEMM.
Isso, QUETIEMM@gmail.com, mas é que. Então, que de, é Ketie. Ketie. Lembrando que é QE de queijo, TIE, Ketie, gmail.com. Isso. Tá bom, minha querida. Tá bom? Então, um grande fim de semana, uma semana abençoada, viu? Um grande fim de semana para todos muito também. carinho. Eu que agradeço imensamente. Um beijo no seu coração. Um beijo enorme. Muito obrigada, minha linda. Obrigada mesmo. Beijo, tchau. Um oferecimento de Ao Céu Pro Saúde. Tivemos essa hora prazerosa falando de coisas para melhorar a sua vida. E se você tiver qualquer sintoma desse, procure um psicólogo ou uma psiquiatra, como a doutora Ketie Bariano aconselhou, e use o seu Ao Céu Pro Saúde. Gente, um fim de semana maravilhoso. Um beijo para vocês e uma semana linda. Tchau, tchau e até sábado que vem, ao meio-dia. Agradecemos aos parceiros pela excelência dos milhares de atendimentos prestados aos nossos clientes. Ao Céu, 25 anos. A serviço da vida e da saúde. Você ouviu na Showtime Ao Céu Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu Pro Saúde. Showtime Web Radio.